Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Antes de mergulharmos em mais um episódio cheio de tensão, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Acompanhe todos os dias os capítulos inéditos de A Herança de Sangue. A verdade tem um preço muito alto e nesta madrugada alguém está disposto a matar para não pagar essa conta. A grande festa de noivado havia chegado ao fim. Os últimos carros de luxo já tinham cruzado os portões da mansão Valadares e os funcionários contratados para o evento já haviam limpado o salão principal e ido embora. A casa imensa finalmente mergulhou no escuro e no silêncio, cortado apenas pelo som constante da chuva forte que continuava a castigar a cidade de Santa Maria. Mas nem todos estavam dormindo. No corredor do segundo andar, encostada na parede fria ao lado da porta do escritório do patrão, Lourdes mal conseguia respirar. A governanta estava pálida, com os olhos arregalados e o suor frio escorrendo pela testa. Ela havia acabado de escutar a ligação de Gonçalo para o detetive particular. O patrão não apenas desconfiou da semelhança de Maria Clara com a falecida esposa, ele exigiu uma investigação completa para a manhã seguinte. Ele queria a certidão de nascimento, o nome do hospital e o histórico da garota. O pânico tomou conta do corpo de Lourdes. O plano perfeito de humilhar a verdadeira herdeira debaixo do próprio teto havia se transformado em uma armadilha mortal. Se o detetive de Gonçalo fosse a fundo, descobriria rapidamente as inconsistências nos registros. Descobriria que Lourdes era a amante rejeitada. E pior, se a polícia revistasse as coisas de Maria Clara, encontraria a única prova física daquela noite maldita. Quando Maria Clara era apenas uma criança, Lourdes tentou jogar fora a pequena pulseira de identificação da maternidade, a mesma que tinha as iniciais da família Valadares gravadas no fecho de plástico. Mas Maria Clara, em sua ingenuidade de criança, encontrou a pulseira no lixo, guardou-a em uma caixinha de madeira e a guardava até hoje como a única lembrança do dia em que nasceu. Lourdes nunca deu importância a isso, achando que era apenas um pedaço de plástico velho e sem valor para uma garota pobre. Mas agora, com um detetive na jogada, aquele pedaço de plástico era um passaporte direto para a cadeia. Se Gonçalo visse a pulseira, a farsa acabaria. Valentina perderia a herança milionária, seria expulsa da mansão e Lourdes passaria o resto da vida atrás das grades por fraude e sequestro de incapaz. Isso não vai acontecer. Lourdes sussurrou para si mesma no corredor escuro, apertando os punhos com tanta força que as unhas marcaram a palma da mão. Eu não vou perder tudo por causa daquela miserável. A governanta caminhou apressada e silenciosa pelos corredores da mansão, descendo as escadas em direção à ala dos empregados, no fundo da casa. O quarto de Maria Clara ficava no final de um corredor estreito e úmido, perto da lavanderia. Era um cômodo pequeno, sem janelas, que servia de despensa antes de Lourdes colocar uma cama estreita e um armário de metal ali. Lourdes parou diante da porta de madeira barata. Ela tirou do bolso do avental o molho de chaves mestras da casa. Com as mãos tremendo pela adrenalina e pelo medo, ela encontrou a chave certa e a colocou na fechadura. O clique do metal destrancando a porta pareceu alto demais no silêncio da madrugada, mas o barulho de um trovão lá fora abafou o som. A governanta empurrou a porta devagar, o quarto estava completamente escuro. A respiração de Maria Clara era pesada e lenta. A jovem estava exausta. O peso de carregar bandejas a noite inteira, somado à humilhação pública e à dor física do tapa que Valentina havia lhe dado, fez com que ela desmaiasse na cama assim que encostou a cabeça no travesseiro. Maria Clara dormia de lado, encolhida, com o rosto ainda inchado e marcado. Lourdes olhou para a garota dormindo e sentiu nojo. Sem perder tempo, ela começou a vasculhar o pequeno quarto, iluminando o ambiente apenas com a luz fraca da tela do seu celular. O armário de metal estava quase vazio, contendo apenas o uniforme limpo para o dia seguinte. A atenção de Lourdes voltou-se para a bolsa velha e surrada de Maria Clara, que estava jogada no chão ao lado da cama. Lourdes abaixou-se e abriu o zíper da bolsa com cuidado.
Ela enfiou as mãos lá dentro, revirando uma carteira gasta com algumas notas de dinheiro, um bilhete de ônibus e um pente de cabelo. No fundo da bolsa, os seus dedos tocaram a superfície lisa da pequena caixa de madeira. Um sorriso nervoso e aliviado surgiu no rosto da governanta. Ela puxou a caixa com cuidado e abriu a tampa. Lá dentro, dobrada em 4 partes, estava a cópia da certidão de nascimento falsa que Lourdes havia conseguido anos atrás com um falsificador barato da região. E logo embaixo estava a pequena pulseira de maternidade, amarelada pelo tempo, mas com as letras escuras ainda legíveis. A prova do crime estava nas mãos. Lourdes fechou a bolsa de Maria Clara e guardou a caixa de madeira no bolso do próprio vestido. Ela se levantou em silêncio, deu um último olhar de desprezo para a verdadeira dona de toda aquela mansão e saiu do quarto, trancando a porta novamente pelo lado de fora. O plano agora era simples e definitivo: destruir as evidências. Ela não podia jogar os documentos no lixo, porque os seguranças ou o próprio detetive poderiam revirar as lixeiras da casa pela manhã. O fogo era a única solução segura. O fogo apaga qualquer rastro. A governanta caminhou de volta para a parte principal da casa, indo em direção à biblioteca particular de Gonçalo. Era o único cômodo grande o suficiente no térreo que tinha uma lareira que ainda estava acesa, mantendo algumas brasas vivas do início da noite, quando o patrão esteve lá lendo. Lourdes fechou a porta dupla da biblioteca atrás de si. O ambiente cheirava a charuca, caro e couro antigo. Ela caminhou rapidamente até a lareira de pedra. Com um atizador de ferro, ela mexeu nas brasas vermelhas até que uma pequena chama ressurgisse no meio das cinzas. Sem hesitar, Lourdes tirou a certidão de nascimento da caixa, amassou o papel e o jogou direto no fogo. A chama rapidamente consumiu o papel falso, transformando-o em fumaça. Em seguida, ela pegou a pulseira de plástico. O material começou a derreter quase imediatamente ao encostar nas brasas quentes, exalando um cheiro forte e tóxico de plástico queimado no meio da biblioteca refinada. Lourdes soltou um suspiro de alívio. Ela havia conseguido. O detetive de Gonçalo não encontraria nada no quarto da garota. O passado estava reduzido a cinzas e plástico derretido. O segredo estava a salvo mais uma vez. Foi então que o sangue gelou nas veias da governanta. O barulho da maçaneta de latão da biblioteca girando foi claro e metálico. A pesada porta de madeira se abriu lentamente, deixando a luz fraca do corredor invadir o ambiente escuro. Lourdes virou-se bruscamente, com os olhos arregalados, tentando esconder o atizador de ferro nas costas. Alguém estava parado na soleira da porta, observando exatamente o que ela estava fazendo. A luz fraca que vinha do corredor iluminou a silhueta de quem estava parado na porta da biblioteca. Lourdes apertou o cabo de ferro do atiçador de brasas, com o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o seu peito. Não era Gonçalo, não era o detetive, era Valentina. A noiva usava um roupão de seda longo e segurava uma taça de água pela metade. Ela não conseguia dormir. A raiva pela humilhação que passou durante a festa e a irritação com Diego a mantiveram acordada. O cheiro forte e tóxico de plástico derretido que escapava por baixo da porta de madeira da biblioteca chamou a atenção quando ela desceu para ir à cozinha. Valentina deu 2 passos para dentro do cômodo escuro, franzindo o nariz com nojo. O olhar dela desceu do rosto pálido e aterrorizado da governanta direto para as chamas avermelhadas na lareira. "O que diabos você está fazendo aqui, Lourdes?" Valentina perguntou, com a voz carregada de desconfiança e autoridade. "Que cheiro horrível é esse na biblioteca do meu pai?" Lourdes engoliu em seco. A garganta estava seca. Ela soltou o atiçador de ferro que bateu na pedra da lareira com um ruído surdo e tentou forçar uma expressão de normalidade. "Senhora Valentina, me perdoe. Eu estava apenas terminando de limpar os cinzeiros e os lixos do escritório. Encontrei alguns papéis velhos e plásticos de embalagens do buffet que ficaram para trás. Achei mais rápido queimar aqui do que levar para as lixeiras dos fundos debaixo dessa chuva." Valentina cruzou os braços, apoiando o peso do corpo em uma das pernas.
O olhar dela era afiado. Ela foi criada no luxo, mas não era estúpida. Ela sabia ler as pessoas daquela casa. Papel velho e lixo do buffet, às 3 da manhã, com a lareira apagada que você fez questão de reacender? A governanta não respondeu. Apenas manteve a cabeça baixa, rezando para que o plástico da pulseira já estivesse totalmente derretido no meio das cinzas. Valentina caminhou lentamente até a lareira, sentindo o calor do fogo nas pernas. Ela olhou para Lourdes de cima a baixo. Sabe o que eu acho, Lourdes? Eu acho que você está escondendo alguma coisa. Governantas de confiança não andam pela casa de madrugada queimando coisas escondidas do patrão. Se o meu pai souber que você está usando a biblioteca dele como incinerador no meio da noite... Por favor, senhora Valentina, Lourdes a interrompeu, a voz finalmente traindo seu desespero. Ela sabia que Valentina tinha o poder de fazê-la ser demitida na mesma hora se fizesse um escândalo. Não conte ao senhor Valadares. O seu pai já está muito nervoso com os acontecimentos da festa. Eu juro que foi apenas um erro de julgamento da minha parte. Valentina sorriu, um sorriso frio, calculista e cruel, assustadoramente parecido com o da própria mãe biológica que estava à sua frente. Valentina adorava ter o controle sobre os funcionários e acabara de perceber que tinha a governanta nas palmas das mãos. Eu não vou contar nada ao meu pai, disse Valentina, dando as costas para a lareira e caminhando de volta para a porta. Mas o meu silêncio tem um preço e você vai pagar caro por ele, Lourdes. Lourdes respirou fundo, sentindo um alívio momentâneo. O que a senhora quiser, eu faço qualquer coisa. Aquela copeira nojenta, a Maria Clara, o meu pai proibiu a demissão dela e o Diego se achou no direito de defendê-la. Mas eu não a quero debaixo do mesmo teto que eu. O seu trabalho, a partir de amanhã, é transformar a vida daquela garota em um verdadeiro inferno. Eu quero que ela limpe os banheiros de joelhos. Quero que ela faça o trabalho pesado até as mãos sangrarem. Você vai pressioná-la, vai humilhá-la e vai sufocá-la até ela mesma pedir as contas e ir embora. Se ela não sair desta casa até o final da semana, o meu pai vai saber das suas fogueiras noturnas. Foi clara? Cristalina, senhora. A governanta respondeu imediatamente. Ironia do destino, a verdadeira filha de Helena ordenava que a mãe biológica torturasse a verdadeira herdeira, e Lourdes faria isso com o maior prazer do mundo. Valentina saiu da biblioteca, deixando Lourdes sozinha com as cinzas. O pior já havia passado. A prova física estava destruída. O detetive de Gonçalo procuraria no vazio. As horas se arrastaram e a tempestade lá fora finalmente deu lugar a uma manhã cinza e cria em Santa Maria. No quarto dos fundos, o despertador do celular de Maria Clara tocou pontualmente às 5h30 da manhã. A jovem abriu os olhos com dificuldade. O corpo inteiro doía. A bochecha direita ainda estava latejando e ligeiramente inchada pelo tapa que levou na noite anterior. O matraz era duro e o quarto cheirava a mofo por causa da umidade. Ela sentou-se na beira da cama, esfregando o rosto com as mãos. O salário era bom, mas o preço emocional de estar naquela casa era esmagador. Maria Clara suspirou e puxou a sua bolsa velha que estava no chão para pegar a escova de cabelo. Ao abrir o zíper da bolsa, algo chamou a sua atenção. Os pertences não estavam do jeito que ela havia deixado. A carteira estava jogada de lado. Seu coração deu um salto. Ela enfiou a mão apressadamente no fundo da bolsa. Os dedos procuraram a textura fria da caixa de madeira. Não estava lá. Maria Clara levantou-se num pulo. Ela virou a bolsa de cabeça para baixo sobre o lençol ralo. A carteira, o bilhete de ônibus, algumas moedas e o pente caíram sobre o lençol. Mas a caixa com a cópia da certidão e a sua pulseira de maternidade não caiu. O pânico apertou a garganta da garota. Ela caiu de joelhos no chão, olhando debaixo da cama, procurou no pequeno armário de metal, olhou dentro dos sapatos. Nada. A respiração ficou ofegante. Aquela pulseira era a única coisa que ela tinha da sua origem. Era a prova de que um dia, antes da frieza de Lourdes, alguém a segurou no colo em um hospital. E a certidão, mesmo sendo uma cópia, era o seu documento.
Alguém havia entrado no seu quarto enquanto ela dormia. Alguém invadiu a sua pouca privacidade e roubou a sua única lembrança. Maria Clara sentiu as lágrimas quentes de desespero escorrerem pelo rosto. Ela estava cercada por pessoas ricas. Quem naquela mansão luxuosa iria querer roubar uma caixinha de madeira sem valor de uma simples copeira? Com o rosto lavado em lágrimas, vestiu o uniforme limpo. Ela não tinha tempo para chorar. Se chegasse 1 minuto atrasada na cozinha principal, Lourdes descontava do salário dela, e o aluguel do apartamento humilde vencia naquele dia. Quando Maria Clara empurrou a porta grande da cozinha da mansão, o cheiro de café fresco e pão assado tomava o ar. Lourdes já estava lá, de pé, com os braços cruzados, inspecionando o trabalho das outras cozinheiras. Assim que viu Maria Clara entrar com os olhos vermelhos e inchados, Lourdes abriu um sorriso de canto de boca. O plano de tortura que ela tinha combinado com Lourdes estava prestes a começar. Mas os olhos de Gonçalo não estavam em Valentina. Assim que Maria Clara se aproximou da mesa, com as mãos tremendo sobre o peso da bandeja, o olhar pesado do milionário cruzou com os olhos vermelhos e sofridos da empregada. E mais uma vez, o fantasma de Helena preencheu o ambiente. A verdade está virando cinzas, mas as intuições de um pai não se queimam tão facilmente. Não perca o próximo e eletrizante capítulo de A Herança de Sangue.